Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao canal Provérbios do Direito. Nesse canal nós trataremos de assunto do seu interesse. Vamos falar do direito de uma forma simples e descomplicada para que você possa ficar antenado. Para tanto, convido, se você ainda não é inscrito no canal, se inscrever, ativar o sininho, compartilhar e ficar atento para os novos vídeos. Fique comigo! No assunto de hoje nós vamos falar sobre testamento. Em pleno 2020, nós estamos gravando esse vídeo aí no dia 16 de outubro. Evidentemente, por conta dessa doença que assolou muitas vidas, que infelizmente ceifou muitas vidas, fez com que também pessoas em vida ficassem preocupadas a ponto de buscar nos cartórios como é que se faz o testamento. Inclusive a demanda aumentou substancialmente em todo o território brasileiro. Sim, o povo está procurando cartório para fazer testamento. E se você quer fazer testamento, ou se você não quer fazer testamento, mas quer saber como é que funciona, nós vamos tratar aqui, evidentemente, não de todos os aspectos do testamento, porque vai demorar muito e seria um vídeo muito longo. Mas vamos pegar aqui as bases, as regras base, tá, do testamento, para que você tenha conhecimento qual é o seu direito. Tá bom? Antes de mais nada, o testamento está descrito lá no Código Civil de 2002, especificamente no artigo 1857 e seguintes. Lá você vai ter o testamento, que por si só, a gente vai dizer de cara que o testamento não é só para a questão patrimonial. Fica evidente isso pra gente, tá bom? Porque você pode testar em vida sobre vários assuntos, vários aspectos. Vou tirar um exemplo aqui muito comum. Imagine que um escritor ou uma pessoa muito famosa, ela ainda não tem uma autobiografia divulgada, e ela em vida determina que fulano de tal faça ali sua autobiografia. Isso deve ser respeitado. Ou uma pessoa que publicou um livro e quer colocar algumas regras sobre a questão desse livro. Enfim, você pode tratar de vários aspectos que não é só a questão patrimonial no testamento, certinho? Antes de mais nada, a gente também precisa deixar uma coisa muito bem clara. O testamento, ele subdivide em duas partes. Nós vamos falar do testamento ordinário, certo? E do testamento extraordinário. É importante você ficar atento qual é a diferença entre um e o outro, certinho? Vamos começar pelo testamento ordinário, que é o mais comum, mais conhecido por todos. Na lei nós temos três tipos de testamento ordinário, que é o testamento público, testamento cerrado e o testamento particular. Falar de público, o testamento público, como o nome está dizendo, né? É um testamento público, onde um cartório toma conhecimento, certo? Imagine você que você queira fazer um testamento público. Esse testamento público é feito de que forma, Alex? É feito diretamente no cartório de registro de títulos e documentos, através do tabelião ou seu substituto. Você quer fazer o testamento de determinado patrimônio seu e você comparece a essa autoridade juntamente com duas testemunhas e coloca lá o que você quer fazer, colocar como testamento, certo? A lei deixa muito bem clara que você não pode fazer. Algumas pessoas me perguntam, tem determinado patrimônio, mas quer pegar o único patrimônio que tem e deixar para determinado filho, ou então deixar para a mulher, para o pai, para a mãe. Pode isso? Não. A gente precisa ir por parte, porque em vida você não pode fazer um contrato, né, já antecipando a questão da herança. Eu quero deixar uma coisa muito evidente para você. Você não pode fazer um contrato pegando o seu patrimônio todo, dizendo, vai ficar com você, viu, meu filho, que eu gosto mais, tá? Toda essa casa, esse carro fica todo com você. Pode? Evidentemente que não. A própria lei fala que a legítima dos herdeiros necessário não poderá ser incluído nessa questão testamentária. Mas por que isso? Por uma questão óbvia. Precisa preservar o direito dos herdeiros necessários, certo? Mas Alex, então você quer me dizer então que eu não posso pegar um patrimônio e dar para o meu filho? Não é isso que eu estou dizendo. Eu falei em uma questão
total, você pegar a sua totalidade de patrimônio e fazer isso. O que você pode fazer, evidentemente, que é uma questão que foge à questão da regra do testamento, que é você pegar determinado patrimônio, certo? E você fazer meio que uma antecipação de inventário, certo? Imagine você tem 2 filhos, tem 2 casas, tal, tem esposa, e vocês decidem, o ascendente, certo? Os pais decidem fazer com que aquele bem, aquele patrimônio seja de Beltrano e Fulano. Agora a lei deixa muito bem claro que para que ele faça isso é importante que ele tenha o mínimo necessário para a sua subsistência, certo? Então ele pode fazer uma doação para o filho aqui daquela casa, mas ele deverá ficar ali no usufruto daquele imóvel só tão somente depois disso que aquele imóvel vai ser do filho. Mas isso na verdade é uma antecipação, certo, da herança. Quando chegar lá no final para fazer, se tiver inventário ou se na hora de concordar daquele patrimônio, o que faz? Não, você recebeu sua parte, então já desconta na questão do inventário, certo? Então vamos voltar aqui para a questão testamentária. Então imagine que você em vida quer pegar determinado patrimônio e colocar para alguém. Então, sendo isso público, ou seja, o testamento da forma ordinária, pública, você precisará ir no tabelião com 2 testemunhas para fazer isso, certinho? A segunda opção, que também é uma forma ordinária, é o testamento cerrado. O que é isso, Alex? Cerrado não é ideia de serrar não, tá bom? É algo sigiloso, é algo guardado. Como é que é feito isso, Alex? O testador, ele em casa, ele pode fazer através do computador ou ele pode fazer manuscrito, certo? Que ele quer doar aquele patrimônio para determinada pessoa. Então ele lacra aquilo, ele lacra e leva ao cartório para que o tabelião, também na presença de 2 testemunhas, possa receber. Nem o tabelião pode abrir, nem a testemunha pode saber também o que tem ali. Então tem que estar lacrado certinho para que ele possa ali ter a garantia da questão testamentária, cerrado. Isso mostra muito a ideia lá dos filmes, né, que a gente vê em Hollywood, quando a pessoa morre e aí ninguém sabe o que é que tem no testamento, aí pega o advogado, vai lá, o advogado começa a fazer a leitura, deixei para fulano, Beltrano, tal. Isso acontece muito lá nos Estados Unidos, é uma forma muito usual lá. Aqui o testamento público, ele é em grande maioria, tá? O cerrado não é tão utilizado, mas tem gente que prefere fazer dessa forma, certinho? A terceira opção é o testamento, eu falei do público, do cerrado, o particular. O testamento particular, como o nome está dizendo, a pessoa, certo, o testador, ele pode fazer tanto no computador, também da forma escrita. Ele tem que pegar esse testamento particular e levar também para o tabelião. Mas nesse momento haverá 3 testemunhas, não pode ser 2, são 3 testemunhas, certo? Que receberá esse testamento e vai ler na frente deles. É importante também que no cerrado não, porque está fechado, ninguém lê, mas no público e também nessa forma particular, o tabelião, ele lê na frente das testemunhas, certo? Num particular, lê mais de tanto frente da testemunha quanto na frente do testador. Não pode ser dia separado, tem que estar todo mundo no dia ali para poder fazer. Essa é uma forma muito, assim, a particular, ela tem uns detalhes que precisa ser observado, porque, por exemplo, a pessoa, será que realmente foi a pessoa que escreveu, a pessoa que fez? Evidentemente que ela vai estar indo ao cartório para poder fazer isso, certo? E deixar muito bem claro que essa forma particular, ela tem um requisito. Por que requisito? Porque, por exemplo, o analfabeto, ele não pode fazer de forma particular, aquele que não sabe ler nem escrever. E também o cego também não pode fazer da forma particular. Eu acho, e vou fazer aqui uma crítica que vários doutrinadores também fazem, o fato de querer excluir o cego. Gente, o cego, a deficiência dele não quer dizer que ele tem impedimento para ouvir ou fazer o que ele quer. Nós temos o braille, a escrita através de braille, certo?
Então, é um Código Civil de 2002, apesar dele ter sido atrasado, né, mais de 15 anos atrás de 2002, antes de 2002, atrasou cerca de 15 anos para entrar em vigor, já entrou em vigor já meio que defasado. Então, observe, não é justo o cego não poder fazer um testamento de forma particular. Você entendeu? Faz em braille, o que precisa é capacitar a questão legal, jurídica, para que o cartório se adeque a essa realidade, certo? Então, o que eu quero falar também dessa questão do testamento. O testamento público, ele não pode ser em língua estrangeira. Você tem que fazer na língua portuguesa, certo? Por que eu falo isso? Porque no cerrado é diferente. No testamento cerrado você pode fazer utilizando aí a língua mandarim, você pode falar em grego, você pode escrever em japonês, enfim, você pode fazer, porque está segredo. Evidentemente que na hora da interpretação, o próprio juiz, na homologação, porque esse testamento ele precisa ser homologado em juiz. No momento que se abre o inventário, é por isso que faz o levantamento, né? Nos cartórios para saber se existe testamento, porque esse testamento vai ao juiz e aí o juiz verifica se de fato não houve nenhum erro a fim de invalidar o documento, certo? Sobre invalidação, eu preciso falar sobre a questão de invalidade e nulidade. Observe que a lei diz o seguinte: é decadencial o prazo de 5 anos para se anular um testamento, ou seja, no momento que ele é aberto, que se toma conhecimento, passa a lei ter um prazo de 5 anos para você anular um testamento. É claro, aquele legítimo, né? Aquelas pessoas que têm maior interesse para anular, encontrando algum erro anulável. E é importante a gente destacar também que alguns doutrinadores, ao qual também me filio, no sentido de entender que se for nulo, ultrapassa 5 anos, ou seja, se o testamento for nulo de pleno direito, ele não pode ter um prazo só de 5 anos decadencial, certo? Então, você pode, se for nulo, você pode, depois de 10 anos aí, pedir aí em juízo, espero que o juiz entenda isso, para que seja anulado, tá? Porque se é nulo de pleno direito, o testamento. Então, a gente precisa colocar um aspecto muito importante em relação ao testamento. O testamento, ele nada mais é do que a vontade do testador. Ele está colocando aqui minha última vontade em vida. Não quer necessariamente a última vontade, nem na prática. O cara pode fazer. Ah, Alex, com quantos anos a pessoa pode fazer testamento? Maior de 16 anos. A lei diz que maior de 16 anos você já pode fazer um testamento, certo? Só não pode o absolutamente capaz. E se a pessoa tiver algum problema que incapacite ela de compreender, uma pessoa que tem uma doença psicossomática, né? Algum problema que venha invalidar ela, certo? A gente não tem a pessoa depois de 17 anos, né? Depois de 16 anos, é absolutamente capaz, não. Absolutamente capaz, nós temos uma regra que foi mudada, pessoas com deficiência mudou isso. Então, não se fala mais, mesmo que uma pessoa que entrou em curatela, ou seja, uma pessoa que tem mais de 20 anos e ela tem um problema mental, ela é relativamente incapaz, mas não permite que ela faça testamento. Isso é bom a gente deixar bem claro, isso é importante. Sobre a questão dessa pessoa fazer o testamento, é importante também deixar bem claro que a pessoa em vida, ele pode colocar no testamento. Lembra que eu falei que não é só patrimônio? Por exemplo, outro exemplo que eu lembrei aqui, é que a pessoa pode fazer a doação do seu corpo para estudo científico, altruístico, certo? Voluntários, sem venda desse corpo, ou seja, eu quero que depois que eu morrer, que meu corpo vá para uma faculdade, para ser estudado ali, para servir como material ali de estudo. É possível isso. O que não é possível, vou deixar uma coisa muito bem clara aqui, é o cara fazer um testamento e dizer o seguinte: eu quero doar meus órgãos, tá? Quando eu morrer, eu quero que todos os meus órgãos que estiverem em pleno funcionamento seja doado. É possível isso? Não. Por quê? Por mais que ele coloque isso, a lei já deixou bem claro que a decisão, a última decisão para doação de órgãos é do cônjuge ou companheiro, tá? E seu familiar. Na ausência dele, a família. Na ausência do cônjuge, aí vem os filhos, né, meus pais. Então, por mais que eu coloque lá, eu quero ser doador no testamento, essa vontade ela vai ter que ser atendida ou não pelo familiar, certo? Então, nesse nível básico aí, a gente consegue perceber qual é a diferença do público,
certo? São duas testemunhas, você faz lá no cartório com o tabelião, ela lê na frente de todo mundo, o cerrado é aquele fechado, que nem o tabelião e nem a testemunha, mas aí você precisa também, tanto de um quanto do outro, logo depois da morte da pessoa, abrir o inventário, levar para o juiz, tá? E o particular que você precisa é de 3 testemunhas. É importante colocar isso, tá? Agora, Alex, imagine que uma pessoa, ela tem lá 20 anos e fez um testamento. Só que quando ela chegou com 25 anos de idade, ela tem um problema seríssimo. Ela tem um problema mental que incapacitou ela, tornou ela relativamente incapaz. Esse testamento que ela fez tem validade? Tem validade. Porque quando ela fez o testamento, ela fez com as faculdades ok, certo? Então, já que a gente falou desses 3, a gente agora vai falar sobre o extraordinário, testamento extraordinário. Como o nome já está dizendo, são casos excepcionais que a lei permite que se faça testamento, tá? Dentre eles nós temos o testamento marítimo, aeronáutico e o militar, exatamente isso que você ouviu. Então vamos para o marítimo e o aeronáutico. É importante a gente colocar porque é a mesma coisa de um para o outro, tá bom? Pegamos o marítimo e o aeronáutico. São pessoas que estão viajando a bordo, tá? Você está viajando para um outro país, aí 10 horas de viagem, e você tá lá sentado na cadeira, de repente você bate no coração, poxa, se esse avião cair aí bem no oceano Atlântico, eu tô indo para a Europa, o que é que eu vou fazer? Olha, vou chamar aqui o capitão de bordo. Comandante, quero fazer um testamento aqui. Ele pode fazer isso imediatamente. O capitão de bordo já está preparado, né? O comandante já está preparado, tanto de aeronave quanto também no cruzeiro que a pessoa estiver fazendo. Estou fazendo um cruzeiro, navio, estou indo para a Europa e eu na hora senti a vontade ali de fazer um testamento. Pronto, procura o comandante vai registrar na presença de 2 testemunhas, pode ser as aeromoças, pode ser o pessoal que está em bordo, pode ser qualquer uma pessoa, certo? Então, naquele momento, ele abre o livro de bordo e faz ali o registro daquela pessoa, tá? Fez aquele testamento, ok. Alex, chegou na Europa, no aeroporto, o que é que o comandante vai fazer? Ou atracou lá no cais daquele país. O comandante ele vai registrar aquilo lá no livro de bordo, vai tomar prova oficial para registrar qual foi a última vontade dessa pessoa. Mas esse testamento extraordinário, ele tem uma peculiaridade de temporalidade, ou seja, temporal, não dura para sempre. Então ele dura enquanto estiver no curso da viagem. Certo? E quando ele encerra, Alex, chegou num aeroporto ou no cais onde o navio atracou, ele tem uma validade de mais 90 dias. Depois disso, é exaurido, não tem mais validade efetivamente se a pessoa estiver em vida, tá bom? Então a pessoa que... Alex, e como é que funciona? Imagine você que um navio chegou na Bahia, mas não conseguiu atracar. Isso foi muito recente agora. Quem lembra no início dessa pandemia? Quantos cruzeiros, porque a gente está falando em um período em que uma massa de pessoas estava em cruzeiros, viajando o mundo. Chegou no seu local de destino, mas não conseguiu atracar. Então, nesse momento, o prazo é suspenso. A pessoa está ali ainda a bordo, está valendo, certinho? Então, no momento que interrompeu, que teve aquele obstáculo, tá valendo ali. Após aquele momento, aí começa a contar o prazo de 90 dias, exatamente isso que você ouviu. E por último é o testamento militar. O que é o testamento militar em si? O nome já está dizendo, né? Para militar só não. Imagine você que eclodiu uma guerra e aí os brasileiros mandou todas as forças armadas para essa guerra, certo? Naquele momento, tanto os praças como oficiais, ele pode, naquele momento, chamar o comandante e dizer, eu quero fazer um testamento. Enquanto durar aquele período de guerra, ou período de sítio, ou período de que ele esteja fora a serviço, ali tem validade durante todo aquele período. Mas não é só para os militares, porque, por exemplo, pode ser convocado pessoas voluntárias, como enfermeiros, como médicos, que não são oficiais, mas vão estar lá fazendo o trabalho. Naquele momento é possível você fazer o registro do seu testamento. Chama o comandante, faz muito semelhante à lei do marítimo e também do aeronáutico.
Então faz dessa forma para que todos possam se assegurar. Vale destacar uma coisa importante aqui. Alex, imagine agora que o cara tá lá já na guerra trocando tiro. Amigo, não tem nenhum papel, o cara vai parar ali para poder escrever o que ele vai fazer? Não. Não tendo isso, a lei permite também que o cara em vida, verbalmente, é uma questão muito atípica, tá? Fora do padrão, mas a lei permite. Fora do padrão que ali o combatente, ali ferido, ou preste de uma iminência de perder sua vida, chega para dois colegas e fala: olha, eu quero deixar isso para tal filho, ou tal, ou para tal pessoa. Naquele momento, se essas duas testemunhas sobreviverem, chega e comenta isso para o comandante, para que ele possa reduzir a termo, ou seja, registrar no boletim ali de guerra, e que isso venha a ter validade. Olha só, em casos excepcionais sobre o testamento particular, a próprio punho assinado pelo testador sem testemunha poderá ser confirmado a critério do juiz. Então, o particular, que também pode ser feito da forma escrita que eu já falei, ele é o mais inseguro, porque, pô, será que a letra é do cara? Aí tem que fazer aquela perícia, né, para saber se de fato se aquela letra é dele. É importante, porque o juiz tem que tomar todo o cuidado com o particular. Fora isso, essa é a base, gente, de testamento. Tem muito mais coisa para tratar no testamento, mas se eu for aqui tratar tudo, vai ficar muito extenso o vídeo, tá? E se eu esqueci alguma coisa aqui, eu já peço com toda a venha desculpa para vocês, mas eu espero que você, em tese, tenha compreendido, entendido como é que funciona o testamento, certinho? Espero que você tenha curtido. Se curtiu aí, ressalva aí, dá um like aí, ativa o sininho se ainda não é inscrito, e também compartilha para os seus amigos, tá bom? Muito obrigado.